Que este vídeo seja o catalisador que desperta seu potencial interior, guiando-o rumo à plenitude e amor incondicional. Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é: cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer, e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada, ou talvez uma dança, ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada, porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue, e essa capacidade irá diminuir. Particularmente as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente. O nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas. Elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em
em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar. Em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim? Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo, você se sente energizado. A maneira ideal de viver é: não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar. Assim, se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe esse à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. Namaskaram, Sadhguru. Então, com relação à situação na China e agora em todo o mundo, a respeito do coronavírus, isso tem criado muita tensão na China. E também em outros países, os chineses estão enfrentando muita discriminação. Então, você pode dar alguns conselhos sobre essa situação no momento para os chineses? Bem, é uma realidade infeliz, mas isso está acontecendo com muita frequência. Em 2003 houve o SARS, 2012 houve o MERS, agora o Corona, novos nomes, mas a mesma ameaça. Em grande parte vinda das mesmas fontes. Então, as pessoas da China devem olhar para isso. Por que isso está acontecendo conosco de novo e de novo? Bem, agora há uma gripe muito grave.
Quase 15 milhões de americanos estão infectados. Mas as pessoas não estão tão exaltadas com isso porque não está matando na mesma proporção. Pessoas muito idosas, crianças, podem morrer às vezes, mas não está matando assim. A razão pela qual isso está matando assim, o que eu escuto das pessoas, eu não sou um cientista de bactérias ou vírus ou algo do tipo, mas pelo que eu escuto, é porque é muito novo para o sistema humano. É proveniente de outros mamíferos, animais selvagens, que infelizmente estão sendo consumidos como parte da dieta em certas partes da China, que está causando isso repetidamente. Então, esses animais selvagens têm certas coisas, vírus e bactérias, com os quais não somos competentes para lidar. Todos nós temos essas coisas, mas nossos corpos são competentes para lidar com a maioria delas. Mas o que há nesses animais nós não somos capazes de lidar, porque é muito novo para o sistema. Nosso sistema não possui os anticorpos necessários para lidar com isso. Dito isso, esta é uma questão cultural que o povo da China deve considerar a longo prazo. O governo chinês, pelo que posso ver, está lidando com isso em pé de guerra. Não há mais nada que alguém possa fazer, até onde eu vejo, quando eu olho para os procedimentos que estão sendo tomados. Mas eles não serão capazes de contê-lo, porque as pessoas irão se deslocar. Se eu disser não tussa, então as pessoas são assim. Então as pessoas vão se deslocar e elas já se deslocaram. Espera-se que quase 5 milhões de pessoas de Yuan possam ter viajado para fora. Então, para onde todos eles foram? Vocês estão aqui? Nós não sabemos para onde eles foram, com que propósito eles foram. Eles podem parecer perfeitamente saudáveis, mas podem ainda estar espalhando isso. Essa é a singularidade dessa coisa, eles não estarão doentes. Eles parecerão perfeitamente saudáveis e ainda o estarão espalhando. Então, há um certo medo entre as pessoas. Claro, vídeos estão circulando, mostrando como você cai morto ali mesmo na rua. Então, quando você vê um rosto chinês, as pessoas ficam com medo. Esse medo alarmante vai acontecer inevitavelmente. Mas os chineses também devem entender que é um momento delicado. Não interprete mal o isolamento como discriminação, por favor. Não faça isso. Por favor, não há discriminação, mas se você estiver infectado, mesmo em sua própria casa, eles a isolarão, não é? Simples assim. Então, o povo chinês deve aceitar isso de bom espírito e não tossir. Mas existem maneiras diferentes de lidar com isso. Alguns vão lidar com isso de uma maneira desagradável, alguns vão lidar com isso de uma maneira agradável. Nós temos aquele áudio. Deixe-me tocar um áudio para vocês. Existem maneiras diferentes de lidar com uma infecção. Hello, virus from Wuhan. Another problem's here again. Because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading, and the memory of SARS planted in my brain still remains. We stand and fight the virus. We hear of theories how it grew. From snakes and bats became a flu, passing the sickness from man to man. Now it's growing, getting out of hand. It's a virus that has traveled near and far. Corona.
We have to fight the virus. And in the latest news I saw, 10,000 people, maybe more. People falling sick with much coughing. People falling ill with much sneezing. People worried for their health and their one so dear, pneumonia. We keep the fight, the virus. Keep your hands clean, always know. Hygiene will stop that virus grow. When you sneeze, cover with a tissue. Even coughing, just let me teach you. Wear a mask if you're sick so that others won't get it too. We count on you to help to fight the virus. Together we must overcome to beat this virus, fight as one. For a life of health and harmony, it's in our hands, it's up to you and me. For the health of our land, of our friends and family, humanity. We will win this fight. The virus. Então, quando as calamidades aparecem em nossos caminhos, existem muitas maneiras de lidar com ela. Vamos lidar com isso graciosamente. Coisas continuam vindo, o vírus virá, isso virá, aquilo virá. Mas como lidamos com isso, depende de nós. Então, talvez lidaremos com isso também, espero. Mas da forma que for, vamos fazê-lo graciosamente. Se alguém está infectado, o que eles precisam é definitivamente isolamento, mas compaixão, não discriminação, ok? Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos. Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma. Se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito,
apenas se tornou legalizado, tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos, mas apenas colocar alguma perspectiva para você. Veja, há 5 fontes de recepção para você do mundo exterior. Existem 5 aberturas: sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok? Agora, literalmente, a cada momento de sua vida, a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons? Apenas imagine, suponha que você viveu no mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. Se você vivesse aqui, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo, alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se, sabe, se eu viajasse por aqui por 6 semanas, 8 semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chega, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram na Índia, se eu me sento lá, é quieto. Assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui. Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado. Eu disse sem ar-condicionado no ashram, nos chalés. O porquê estou dizendo isso é... Você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio, porque sem equilíbrio, não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidade você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo, e como se isso não fosse bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina. Batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam. Mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá?
Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém, pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma? Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Olá? Exemplos estão sendo criados, pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter. Quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça. Ao menos isso, não é? Não, em todos os lugares, as pessoas estão demonstrando que se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então, tudo isso, e me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os 5 anos de idade, tudo o que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real? Sim ou não? Agora, desta forma eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Porque eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais? Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e eles estão em hibernação, ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento, quando voltam para casa estão em hibernação. Desta forma todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida. Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida? Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você. É só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora eles estão mostrando qualidades genéticas. Se uma versão menor de você é assim, você deve olhar.
Uma coisa simples é isso. Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto, apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sadhana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo, ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar. Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema: os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol, sentar ali e esperar? Então uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida, e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido, um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. E agora foi descoberto que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Essa é uma parte muito importante para, evitar infecções e coisas do gênero. Na cultura indiana, há toda uma atenção ao formato e ao tamanho do cômodo em que você mora, porque o formato e o tamanho do cômodo, de certa forma, se não for muito ventilado, quando digo muito ventilado, de ambos os lados, as duas paredes estão abertas, e está acontecendo, então é como se fosse ao ar livre. É diferente, a maioria das casas não são feitas dessa maneira. Então, diferentes formas e tamanhos criam diferentes tipos de estruturas de energia. Essas estruturas de energia podem, se elas se tornam muito fortes, elas podem determinar seu estado psicológico e emocional, o que pode tanto ser favorável ou se tornar um impedimento para quem você quer ser. Então, certas substâncias, como o sândalo, na Índia, existe algo chamado sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usado até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que elas fazem é isso, e agora foi descoberto que ele também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies, principalmente se houver uma pessoa doente na casa, sambrani por todas as partes. Isso tem um forte impacto na atmosfera.
não é necessariamente uma fragrância, é um tipo diferente de coisa que clarifica o ar. Isso faz com que a atmosfera pareça mais viva. Fundamentalmente, quaisquer que sejam as estruturas existentes, elas farão com que o interior se pareça com o exterior. Apenas um leve sambrani na casa fará com que você sinta que, embora esteja em um ambiente fechado, a sensação é de ar livre, pois é um espaço não estruturado. Especialmente se ocorrer uma morte na família, o sambrani é queimado por até 11 ou 12 dias, porque eles querem limpar completamente o ar. O incenso tem um certo impacto, mas não exagere. É possível usá-lo de maneira sensata, mas, atualmente, o incenso está sendo feito com produtos químicos. Melhor não queimar essas coisas. É muito importante antes de... Você já tem bastante coisa química acontecendo na rua, na indústria, no chão de fábrica em que talvez você esteja trabalhando, onde quer que seja, há bastante química flutuando por aí. Pelo menos em sua casa, não queime incensos feitos quimicamente, pois acho que quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado hoje é químico. Você deve verificar antes de acender um. Isso é muito importante porque dentro dos recintos fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito grande, portanto deve ser resina natural ou alguns outros óleos, óleos essenciais e outras coisas que podem fazer a diferença. Uma suave diferença, se você precisar desse tipo de diferença, sem dúvida ajuda. Então, geralmente na cultura yógica, nas ciências yógicas, vemos a vida como uma composição de 5 elementos básicos: terra, fogo, água, vento e espaço. Nesse sentido, o fogo é um aspecto muito importante na criação desta vida. Portanto, o fogo é visto como um elemento significativo que faz a vida acontecer. Não é a única coisa, todos os 5 são importantes, mas quando se trata de proteção, o fogo é sempre muito importante. Então isso faz parte. Todos os dias de sua vida, você deve acender uma lamparina a óleo e permanecer na presença dela por um certo tempo, porque ela afastará muitas coisas, limpará muitas coisas em seu sistema. Essa é uma parte muito importante, sabe, para evitar infecções e coisas do gênero. Se for transmissível pelo ar, principalmente se for transmissível pelo ar, ter fogo ao seu redor vai ajudar. Deve haver algum tipo de luz queimando ao seu redor em algum lugar próximo. Isso fará maravilhas por você. Por favor, experimente e veja. Se você dormir, se puder encontrar um lugar seguro em seu quarto onde uma pequena lamparina a óleo esteja queimando, você verá que isso fará muita diferença para você. O simples fato de estar na presença desse fogo já faz uma grande diferença. A ciência do yoga estabelece isso claramente, e sabemos disso por nossa experiência. Ao ter um pequeno pedaço de fogo na forma de uma lamparina queimando perto de você, você verá que, especialmente quando não está bem fisicamente, é muito importante ter isso. You know what's punya? Você sabe o que é punya? O que é chamado de punya papa, infelizmente foi mal interpretado durante algum tempo. Punya papa significa esses tipos de ações, ações que o levam para baixo, ações que, sabe, aumentam a efervescência de vida dentro de você, ou ações que o levam para a inércia da vida. Portanto, o Punya Puja é para dar vida à casa. O espaço da casa deve ganhar vida. Se você viveu dessa forma em sua casa, que a cada momento você está ativo, com amor e luz dentro de você, então não será necessário nenhum Punya Puja.
Mas hoje em dia, você construiu casas que são tão grandes que é muito difícil torná-las vivas apenas vivendo. Se você tivesse apenas uma casa de um cômodo e vivesse com um enorme senso de amor e alegria, você poderia facilmente mantê-la bem viva. Mas hoje sua casa tem de 10 a 15 cômodos. É muito difícil para qualquer ser humano mantê-la viva. De certa forma, se você não der vida a ela, aos poucos, ao entrar em certas partes de sua casa, você verá que se sentirá como em um caixão. Portanto, o Punya Puja de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, a iluminaria. Ou seja, você tem o espaço ao seu redor vivo e ele te dá suporte. Portanto, o Punya Puja é uma forma de consagrar a sua casa, toda a casa, cada parte dela, para que haja uma sensação de vivacidade e energia. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.